Esta paraxá é oferecida em agradecimento a Hashem pelo aniversário de 5 anos de Eliav Hassid Ben Abahu, que ele cresça no caminho da Torá e Mitzvot, com saúde e alegria, oferecido pelos seus pais, Abahu Avinadav e Lea Budinik. Um menino é adotado pelo rei do Egito, cresce para se tornar príncipe, se torna um assassino, foge, vê um arbusto queimando e decide, numa visão, se tornar o libertador de todos os escravos do faraó. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal Parashá Shemot. Shemot significa nomes. O Criador adora contar e contar o nome de seus amados. Então, novamente são enumerados os filhos de Jacó, que em 70 almas desceram ao Egito. O Criador adora contar aos seus filhos, assim como quem conta pedras diamantes, ouro, né? Uma vez enumerados, a gente vê que o faraó não se comporta mais diante dos filhos de Jacó como antes. José já morreu e todos os seus irmãos já morreram, e o faraó decide agir como se não tivessem ocorrido os fatos antes. Ele sabia, mas decidiu agir como se tal memória tivesse sido apagada. Esta ingratidão custará muito caro para os egípcios. Os hebreus começam a se multiplicar mais e mais e mais, porque o faraó disse assim, olha, essa turma está crescendo demais, e se a gente deixar eles crescerem, vai que surge algum inimigo do Egito e eles vão se juntar aos nossos adversários para nos exterminar. E quanto mais eles nos maltratavam, mais os nossos antepassados se multiplicavam. Como isso acontecia? Primeiro, a escravização foi feita com uma malandragem. O faraó ele mesmo sai para fazer o trabalho e diz assim, vamos fazer obras faraônicas. Os nobres também se juntam, e então os hebreus também se juntam. Esse erro lhes custaria de maneira caríssima. A tribo de Levi não se junta não. Imagina que a gente vai parar um dia de estudar a Torá, mas nem com o faraó chamando. Então, não, mas imagina, a gente tem que ser legal com os nossos anfitriões, a egípcios. Tá bom, pois é. Eles trabalham com maior entusiasmo e o faraó já diz assim, pode contar quanto que eles produziram hoje, que essa aqui vai ser a cota diária. E aos poucos, o faraó já sai do trabalho, aí os nobres egípcios já saem, e quando os hebreus vão ver, após alguns meses, eles já não estão nem recebendo salário para fazer isso, e muito menos tem qualquer egípcio envolvido nisso, e ainda tem um monte de guardas brabos ali para bater neles se eles quiserem se revoltar. Ainda por cima são colocados entre os próprios hebreus, gente para ficar como seus supervisores, né? Entre os próprios hebreus são colocados supervisores para fazerem o meio termo entre eles e os egípcios. Quanto mais os egípcios nos maltratavam, mais a gente crescia. Isso tem uma base em uma série de expressões que a gente vê ali no Midrash. Quais são essas expressões? Os filhos de Israel se tornaram frutíferos, proliferaram, multiplicaram, cresceram, se tornaram muito, muito fortes. Ou seja, a gente vê que a cada vez que nasciam crianças judias, eram 6 de cada vez. Isso faz com que em poucas décadas, aquelas 70 almas que desceram para o Egito se tornem uma população de 3 milhões, com 600 mil chefes de família. Claro, o faraó tá vendo, assim não vai dar. E aí, ainda por cima, surge entre os conselheiros do faraó a visão de que vai surgir o salvador do povo hebreu, a partir de um dos sonhos do faraó. Bilam era um dos 3 conselheiros. O outro conselheiro era Itro, que seria um dia sogro do Moisés, e o outro era Jó, os 3 conselheiros do faraó. A partir de um sonho do faraó, em que ele vê que toda a nobreza do Egito não conseguia na balança ter o mesmo peso que um cordeirinho hebreu, o Bilam fala de certamente os hebreus serão salvos. O salvador deles já deve estar nascendo. E quem seria esse salvador? Seria um menino chamado Moshe. O faraó não tinha como saber quem era, então decreta que sejam mortos todos os meninos hebreus. De que maneira? Ele se aconselha, aí a gente vê que Tro, o sogro de Moisés, diz ao faraó, não faz isso, que quem mexe com os hebreus não se dá bem. O faraó fica bravo com ele, ele se manda, vai embora para Midian. E fica quieto. Jó. Então o conselho de Bilam é ouvido, no sentido de que só na água os judeus ou os hebreus seriam derrotados. Ainda por cima os egípcios se enganam, porque desde o dilúvio tinha sido decretado que não haveria vingança contra a humanidade através da água, mas o decreto era contra toda a humanidade, mas não contra uma nação única, de modo que isso
não iria poupar os egípcios de mais tarde serem afogados no Mar Vermelho quando fossem perseguir o povo hebreu. Nasce Moshe e a sua mãe fala o seguinte: olha, de repente a gente vai conseguir enganar os astrólogos deles e eles vão parar de perseguir os meninos hebreus. De que maneira? Jogando, eles vão ver que o salvador do povo hebreu já foi atirado no Nilo. E de fato, isso aconteceria. Quando Moshe é atirado no Nilo, aquilo ali parou. Mas antes disso, a gente tem vários fenômenos. A gente vê que, por exemplo, que o Amram, pai do Moshe, tinha dito: não dá pra gente continuar casado com as nossas mulheres, é pra matarem todas as crianças. Todos os hebreus se separam das mulheres, mas aí a Miriam, irmã do Moshe, fala: pai, você tá mais assassino que o faraó, porque o faraó só quer matar os meninos, mas você quer matar os meninos e as meninas não deixando nascer. E aí todos casam novamente. Os meninos, portanto, são poupados. As mulheres hebreias vão até os campos para dar à luz e lá são sustentados milagrosamente. As crianças, nasce uma pedra, uma rocha sustenta com leite, outra com mel, ou as crianças que são tiradas na água, a água as expulsa também para o deserto e também pedras com leite e mel. As crianças são ocultas debaixo da terra, além do alcance das magias egípcias. Elas crescem novamente e com visão profética elas vão mais tarde chegar de volta às suas famílias. Ou seja, o faraó começa a arrancar os cabelos, porque quanto mais eu aflijo os hebreus, menos eu consigo. Quanto mais eu dou neles, mais eles crescem. A tribo de Levi nem ia crescer tanto. Ela é menos numerosa das tribos porque ela não sofreu tanto quanto as outras, ela não apanhou tanto quanto as outras. E ainda por cima, nesses últimos momentos antes do final do decreto da saída do Egito, foi o pior tempo ainda. Por quê? Porque o Criador estava querendo testar o povo hebreu se a gente ia conseguir resistir aos testes lá do Egito. Quando os hebreus saíram do Egito, saíram Hamushim, só um quinto. 4/5 acabaram resistindo à idolatria, ao casamento misto. Mas 3 coisas preservaram o povo hebreu. O povo hebreu jamais, durante aquele período no Egito, abandonou seus nomes, suas roupas e sua língua. Identidade, compromisso. Fica a dica se você quer se salvar do Egito. E também, diante dessa opressão toda, nós nos tornamos um povo só. Já não importava mais que era descendente da Leia, da Raquel, da Bilá, das suas amas, né? O Egito é como se fosse um melting pot, um cadinho de ferro, um local onde o povo hebreu é forjado e do sofrimento a gente sai se comportando com solidariedade e como irmãos. Moshe, jogado no Nilo, sua irmã Miriam o acompanha para ver no que ia dar. Uma cestinha. A filha do faraó, Batia, estava sofrendo de lepra, segundo algumas versões, e foi se banhar. E assim que ela vê o menino e ele é salvo, ela se cura da lepra e diz: esse é tzadik. Outra versão é que ela já estava de saco cheio, ela já estava cansada da idolatria no Egito e decidiu se converter ao judaísmo. De qualquer modo, ela pede para suas servas alcançarem o cestinho, elas não conseguem, diz que o braço dela esticou milagrosamente e ela salvou o bebê. E aí é chamando o anjo Gabriel fazer o bebê chorar, isso desperta misericórdia nela. Alguém precisa cuidar desse bebê. Então ela manda rapidamente chamar alguma das suas egípcias para darem de mamar pro neném, mas o Moshe já era tzadik desde pequeno e não aceita beber do peito de qualquer uma das egípcias, de modo que Miriam, rapidinho, esperta, chega lá: a minha mãe não é egípcia, a minha mãe é hebreia, de repente ele vai aceitar tomar. Então realmente a Batia paga para Yocheved, a mãe da Miriam, para dar de mamar pro bebê até ser desmamado e voltar pro palácio. A gente não pode negar também que tanto a Miriam quanto a Yocheved não eram ninguém menos do que também chamadas pelos egípcios de Shifra e Puá, as parteiras hebreias, que se recusaram a matar os bebês hebreus sob o decreto do faraó. O faraó as ameaçava de morte, mas quando elas argumentaram que o povo hebreu é comparado a feras como o leão e todas aquelas bênçãos que a gente viu na paraxá anterior, elas não iriam precisar de ajuda nenhuma, ou seja, ela só chamava as parteiras quando as crianças já tinham crescido e já estavam escondidas. Então o faraó as poupa. E, no mérito disso, ambas tiveram por descendentes grandes tzadikim. A gente vai ver que de Miriam vai descender o rei Davi. E a gente vê, ou seja, de Davi vira Mashiach. E a gente vê que da sua mãe, Yocheved, nasce o Aron, que vai ser quem? O irmão de Moshe, que é o sumo sacerdote. Ou seja, altamente recompensadas por seu alto sacrifício. Voltando, o pequeno Moisés. Moshe significa que ele foi tirado das águas. Ele tem outros 10 nomes, mas quem quiser pode nos procurar para a gente fazer um estudo na área reservada, né? Torne-se membro aqui do canal e você vai poder fazer parte aí desse tipo de estudo mais avançado. Então, a gente vê que o menino está crescendo ali. Em certa ocasião, ele chega e tira a coroa da cabeça do faraó. Mau sinal, ele vai querer te derrubar, matem o menino. Um dos seus conselheiros diz assim: ele é só um bebê, vamos ver se é Moshe Rabbeinu que tirou a tua coroa
a Faraó realmente já está crescido o suficiente para ter discernimento para saber o que está fazendo. Portanto, trouxeram brasas e ofereceram para o menino e pedaços de ouro. E se o menino já sabe discernir, ele não vai botar a mão na brasa, vai botar a mão no ouro. Quando o bebê viu, o ouro já estava indo botar a mãozinha dele, mas aí chamando um anjo, faz ele botar a mão na brasa, rapidamente aquilo dói, né? E ele bota aquele pedaço de brasa na língua, e isso ia fazer com que Moshe se tornasse, algumas versões, gago, ou então de língua presa.